Olá, pessoal. Meu nome é Carla, sou professora pedagoga. Hoje nós vamos falar sobre a história da alfabetização no Brasil, tá? Sobre os métodos de alfabetização. Por que é necessário para quem está alfabetizando, para quem é professora, né, de ensino fundamental 1, conhecer a história da alfabetização, os métodos de alfabetização? Primeiro, para alfabetizar, você tem que conhecer todos os métodos, tá? Você tem que conhecer a história da alfabetização, e ela está associada ao momento político, social e cultural de determinado período da história do Brasil. Dependendo do período, né, do momento político, vão ser utilizados determinados métodos com a intenção de formar certo tipo de cidadão. O cidadão que realiza atividades mecânicas sem pensar, ou o cidadão crítico reflexivo, a criança que pensa, a criança que não é silenciada, a criança uma educação dialógica, emancipadora e progressista. Mas a gente vai perceber isso ao longo da história do Brasil e ao longo da história da alfabetização no Brasil, né? Então, eu vou falar que existiam dois critérios de critérios de métodos de alfabetização, tá? Critérios eram divididos em dois grupos, tá? Critérios de métodos. Os métodos que dão ênfase à síntese e os métodos que dão ênfase à análise. Então, existiam dois tipos de métodos, e existem ainda, né? Os métodos sintéticos e os métodos analíticos, tá? E os métodos sintéticos, eles começam da menor unidade linguística da língua. Dependendo do método, essa menor unidade linguística ou vai ser o som, ou vai ser a letra, ou vai ser a sílaba. Então, para as maiores unidades linguísticas, a palavra, a frase e o texto. Então, começa das partes para o todo. Os métodos analíticos, eles começam ao contrário, do todo para as partes. Então, pode começar, dependendo do método, do texto, como a unidade de começar, né, o processo de alfabetização, a frase ou a palavra. Aí, dependendo para os sons, as letras e as sílabas. Então, eu vou começar a falar dos três tipos de métodos sintéticos que existem. O primeiro é o alfabético, o método alfabético. O segundo é o fônico. E o terceiro é o método silábico, que é o mais popular aqui no Brasil, tá? Então, os métodos analíticos, eles são o método da palavração, da sentenciação e o método historiado ou das historietas.
tá? E então eu vou falar de cada um aqui. Primeiro eu vou falar dos sintéticos. Os sintéticos são o alfabético, fônico, silábico. O alfabético, como a própria palavra diz, começa da letra do alfabeto. Então as crianças soletravam G com H, T com O, Tó, e liam, né, essas sílabas e escreviam. Não era Tô, não, era Tó mesmo, porque o som era sempre aberto do O e do E. Então também não tinha ele se inseria o sentido mesmo da palavra gato, né? Era muito mecânico. Acharam que certas letras não correspondiam ao seu som, não se relacionavam ao som, então criava uma dificuldade para a criança aprender. Então acharam que era melhor a criança começar a estudar pelo som das letras, tá? Aprender pelo som das letras. Então o fônico, ao invés da criança falar a letra, tá? Começa pelo som. Então eu vou dar um exemplo aqui de um método pelo qual eu fui alfabetizada, que é o fônico, que é o método fônico, que é o método da abelhinha, tá? Então, no método da abelhinha, conta-se a história da abelhinha, até legal, a história lúdica, as crianças gostam. E primeiro começa-se com as vogais, A, E, I, O, U. Então, como vocês podem ver, a letra era cursiva, tá? E a letra A ficava dentro da abelhinha. Então, a letra A ela se tornava a própria abelhinha. Na minha memória ficou muito forte a imagem, os desenhos dos cartazes. Essas letras aqui em cima, no cartaz da minha sala, acho que não tinha, porque eu não me lembro. E eu estava vendo que tinham outros realmente que não tinham. Só tinha isso aqui. Então, isso não é bom, porque a criança ela confunde, né, a letra com o próprio desenho. Na verdade, eu não falava a letra A, eu falava a abelhinha, porque a letra A ela se tornava a própria abelhinha. Eles faziam isso mesmo para ela se tornar o próprio desenho. E a gente tinha que treinar a letra cursiva, mas eram crianças mais velhas que hoje em dia, porque a gente tinha que entrar fazendo quase 7 anos, né? Eu faço 7 anos em abril. Então já vou entregar a minha idade aqui, foi no período militar. Era um método que foi muito difundido nos anos 70, tá? Que foi um método, né, que tinha curso para as professoras fazerem, e todas as professoras tinham que saber esse método. E a minha professora, ela sabia muito bem esse método, mas assim, o que acontecia, né? Deixa eu terminar de falar como é o método, depois eu continuo falando. Então, aí depois de dar as vogais, né? O A, E, I, O, U, que não era A, E, I, O, U, era a abelha, óculos, índio, escova e o urso. O urso tá aqui. E o urso. E depois eles se encontravam com as outras vogais e formavam os encontros vocálicos. As palavrinhas que, né, a gente pode considerar palavra. Não sei, ai, ei, ui, oi. E a gente ficava repetindo essas palavras, né, se ligavam. Depois se davam 4 consoantes, né? O V, o D, o L e o M. Então, o V era o vagalume. O V ficava dentro do vagalume e se tornava o próprio vagalume, né? Então, em vez de falar a letra V, eu falava vagalume. E o vagalume ele fazia um sonzinho. E se juntava com as vogais A, E, I, O, U e fazia vá, vé, vi, vovo.
E o D era a Dália. A Dália ficava dentro da letra D, quase não dava para ver. E quem não sabia, né, criança que não sabia, tem até adulto que eu acho que não sabe que Dália é uma flor, né? Porque Dália não era uma flor muito conhecida, né? Vamos confessar. Mas... E ainda ficava escuro aqui, né? Aí que a criança confundia mesmo, porque ela não via direito a flor. Então, depois o L era o lobo. Ó, o lobo. E o M era a minhoca. Eu me lembro quase de todos, eu me lembro bem. O M era a minhoca, ó. Então, as letras, a gente não falava o nome das letras, né? A gente falava o nome do desenho e fazia o som que aquele desenho fazia, aquela, né? E depois eles se juntavam, formavam as sílabas da letra V, da letra L, da letra M, as famílias silábicas da letra M, e aí se juntavam, as crianças memorizavam essas sílabas, elas se juntavam e formavam palavras que a gente lia e escrevia, mola, mala, vila, vela. Então se formavam frases com essas palavras, tipo a vavá vai à vila, né? Que também não tinham sentido, um significado nem função social. Mas eu fui alfabetizada. E outra coisa, né? Depois em julho, por aí, setembro, eram dadas as sílabas complexas. O NH, LH, CH, encontros consonantais, CR, BR. E eu fui alfabetizada em 6 meses, porque eu era de uma família de classe média, embora baixa, não era rica, mas minha mãe me ajudava e comprava jogos, livros de história. Quando ela viu, eu já estava lendo. Mas as crianças que estavam na escola eram crianças muito pobres, de classes populares, e muitas tinham dificuldade em serem alfabetizadas. Então, assim, o que acontecia? A metade das crianças repetiam de ano e não, eu acho que não sei se na minha turma, porque eu tive uma professora realmente muito boa. Mas, assim, no geral, na escola acontecia isso. Metade da turma era alfabetizada e criava-se as turmas fracas e as turmas fortes. Então tinha a primeira série fraca, a primeira série forte, que não era ano, era série, né? Então, segunda série fraca e forte. Então, a fraca era composta por aqueles alunos que não eram alfabetizados e que não conseguiam aprender a ler e escrever. E eles repetiam muito de ano e acabavam evadindo. Então, o índice de repetência e evasão era muito grande. Então, era o período militar, né? E hoje em dia, né, no atual governo, eles querem implantar de novo o método fônico, colocando como se fosse inovador, uma novidade. Como se pode ver, não é uma novidade, e que como se fosse resolver os problemas da alfabetização no Brasil, que também não resolvia, né? Porque o problema é muito mais amplo, né? É muito mais há uma diversidade de crianças, de um contexto sociocultural, né? Que a gente tem que levar em conta, que são crianças de classes populares e que precisam, às vezes, né, realmente de um maior tempo para aprender mesmo e de uma alfabetização em que seja significativa para elas, né? Bom, depois, né, do método fônico, chegou-se à conclusão que a letra sozinha, consoante no caso, que ela não tem sonoridade sozinha, ela precisa estar apoiada pela vogal
para ter sonoridade. Então, o B sozinho, ele não tem som, né? Ele fica com som B. Ele precisa da vogal A para ter som, Ba. Então, acharam melhor para as crianças aprenderem a ler e escrever, começar pela sílaba, pela unidade fonética da sílaba. Então, para o método silábico, a menor unidade linguística é a sílaba. Então, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, né, de uma cartilha, Porta Aberta, é muito conhecida, e eu vou mostrar como começa, né? Começa com exercícios motores finos. Hoje em dia nem é utilizado, né? Não é desnecessário, porque a gente sabe que as crianças elas podem desenvolver a coordenação motora fina com atividades de dobradura, recorte, colagem, modelagem, construção de brinquedos, de objetos com sucata, de uma maneira lúdica, né, imaginativa, com criatividade e muito mais prazerosa para as crianças. Né? Aqui ainda começou a colocar letras, né, sem sentido, depois dão-se as vogais, com os 4 tipos de letras, mas se usa cursiva e se treina bastante a cursiva. A cursiva ela tem que ser treinada, né? Mas lembrando que essas crianças elas tinham 7 ainda. E hoje em dia a gente começa com 6, né? As crianças, muitas apresentam dificuldade na coordenação motora fina. Outras não, porque nem todas são iguais. Mas depois os encontros vocálicos, ai, ei, ui. Depois os sons nasais, an, oi. Aí depois começava a se dar as consoantes, né? Aí, como vocês podem ver, a sílaba, ela, na palavra papai, ela fica destacada em vermelho. Então, a letra P do papai, ela se junta com as vogais A, E, I, O, U e o ão e forma a família silábica, papé, pi, popo, pão. Daí se juntam e formam as palavras com as sílabas da letra P, papai, pia, e frases como essa, né? O papai e a pipa, o papai e o Pepe. A questão, gente, eu não vou ficar falando, criticando, mas a questão é a falta de sentido. Claro que a gente tem que dar a sílaba, mas também a gente tem que dar a sílaba em determinado período do nível de escrita da criança, da lógica do pensamento dela, né? Para ela poder estar entendendo. E ela como ativa, né? Na construção do conhecimento, né? Para ela poder entender. E frases como essa, papai e a pipa, o papai e o Pepe, não tem sentido, não tem significado, né? Então, esse que é o problema. Mas não, entendeu? Depois da letra M, a mesma coisa, isso junta com as vogais, aí formam-se palavras com as sílabas da letra M e da letra P. E frases desse tipo, textos. O mamão é meu, mamãe moeu mamão. E assim vai. Tá? Então, esse é o último método sintético. Depois, a partir dos estudos da Gestalt, chegou-se à conclusão que as crianças, elas compreendiam, elas percebiam mais o todo e depois as partes. Isso é verdade. Por exemplo, alguns rótulos, as crianças, elas memorizam Coca-Cola, McDonald's, os nomes delas. Depois ela vai se estudando as partes. Então, criou-se os métodos analíticos em oposição aos métodos sintéticos. Foi, assim, tipo uma revolução na época, né? Então, o Comênios, ele criou o método da palavração em oposição aos métodos alfabético, fônico. Tá? A palavração, como a própria palavra diz, começa na palavra. Então,
é parecido, né, com um silábico, mas não começa na sílaba, começa na palavra, né? As letras também ficavam aqui do alfabeto, os 4 tipos de letra B, de forma e cursivo, e a criança memorizava palavras, geralmente eram palavras da própria cartilha, não eram palavras escolhidas pelas crianças, não eram palavras significativas. Às vezes surgiam palavras que não estavam no contexto sociocultural delas, né? Esse que é o problema também, né? A dificuldade que se cria. Então, eram palavras tipo cacau. Tem criança que não conhece cacau, né? Tem criança que conhece, mas tem criança, dependendo do lugar, não conhece. Então tem que explicar o que é cacau, conversar sobre o cacau, pesquisar sobre o cacau. Mas aí, muitas vezes isso não acontecia. Dava a palavra e a criança memorizava as palavras e depois era decomposta nas sílabas e nas famílias silábicas, né? Caco, cucão, e se tornava parecido com silábico, com fônico. Só o início que era diferente, né? E depois criou-se o método da sentenciação. Se pegava uma frase, né? O cacau caiu do pé. A palavra cacau era destacada e da mesma forma eram decompostas as sílabas da letra C, cacau, cucão. E as crianças memorizavam, formavam novas palavras com essas sílabas que se juntavam a outras. E da mesma forma. Tá? E depois foi criado o método historiado das historietas. O método historiado, a Gilda Riso, ela chegou a ser professora assistente da Heloísa Marinho. E ela desenvolveu esse método. Nesse método natural, as crianças escolhem o vocabulário com o qual elas querem aprender a ler e escrever. Então, elas escolhem as palavras, são palavras significativas que elas escolhem. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Não pode botar muito perto, que eu acho que não aparece. Tinha que ter marcado aqui. Por exemplo, elas estão interessadas naquela semana em estudar o cavalo, né? Pesquisar sobre o cavalo. Então, deixa eu ver se... Então, como vocês podem ver aqui, deixa assim melhor. Elas falam que elas sabem sobre o cavalo, relatam o texto, a professora escreve como a escriba, o texto coletivo. Então, a palavra escolhida foi cavalo. Essa palavra escolhida, ela é colocada aqui no vocabulário de apoio. Tá? Aí a professora escreve e a criança desenha o cavalo e ela consulta essas palavras quando ela tem necessidade. Elas memorizam as palavras, tá? Essa é a fase da pré-leitura, tá? Que elas ainda elas memorizam as palavras, tá? Então, essa palavra... e tem sempre a ilustração, as crianças sempre ilustram os textos e os desenhos. Elas sempre ilustram com os desenhos delas. Então, aqui é o sentenciador, a criança... A palavra cavalo é colocada aqui, a criança lê, ela percebe o espaço entre as palavras na frase, o ponto final, a estrutura frasal. Essa frase, ela representa o pensamento da criança. Foi a criança que ditou, relatou. Também tem um trabalho diversificado livre, tá? Que é baseado na pedagogia do Freinet. As crianças escolhem os cantinhos que elas querem trabalhar. Ou o cantinho da atividade escolar, só que a mesa de atividade escolar todos têm que passar.
o cantinho dos jogos, o cantinho da dramatização, o cantinho da leitura, o cantinho do desenho, da pintura, do recorte colagem. Então, elas também cooperam entre elas, elas mesmas organizam, né, a rotina, para saber, a gente organiza junto, né, saber o planejamento do dia que vai fazer no dia. E tem as assembleias, as rodinhas em que se discute os combinados, as regras da sala que se tem, né, que realizar, o respeito à professora, aos colegas, a organização, ajudar a acabar de usar os jogos, guardar nas caixinhas, ajudar na arrumação da sala. Né, são discutidas um tema de interesse das crianças, uma pesquisa que eles fazem, eles contam na roda e depois é registrado em textos coletivos. Tudo isso é feito na rodinha. Então aqui é um exemplo, deixa eu ver se botar muito perto fica embaçado. E elas também têm um bloquinho delas de um caderno de vocabulário de apoio, com a palavra e o desenho delas que elas consultam. Tá? Tem o caderno com vocabulário de ações. O verbo ele fica dentro da frase. Deixa eu ver aqui. A Thalisa pega sol. Então, o verbo fica em vermelho, o verbo pega fica em vermelho e ilustrado pela criança. Ela também consulta. São cadernos de desenho, tá? E aí ela consulta. Aqui é o sentenciador, reforça o emprego da ação, né? Os sujeitos, né? Aqui, no caso, os sujeitos são os alunos da turma. A Thalisa é uma aluna da turma. E aqui também a criança lendo com o sentenciador. O índio come peixe. Aqui ele usa um desenho. Isso aqui eu já não faço. Eu uso a própria palavra peixe, mas... E esse sentenciador teria que ter também, né? Mas é interessante. Atividade de leitura e ilustração em folha avulsa. Então, os desenhos na alfabetização natural são feitos pelas crianças, são muito utilizados, são muito importantes, significativos também, né? Aqui é um texto coletivo que as crianças fizeram, sempre com a ilustração das crianças, a história do não. Então, tudo o que... Muitas... recursos utilizados como a chamadinha, a janelinha que se usa na educação infantil, foram criados pela Heloísa Marinho. E aqui é o registro semanal de lançamento do vocabulário. Então, primeira semana, substantivos usados que surgiram no contexto da sala foi sol, revólver e concha, tá? Revólver porque teve um assalto na escola. Sol porque foi um estudo do tempo no calendário. E concha porque foi uma novidade trazida por uma criança. Eles tiveram vontade de estudar as conchas, o fundo do mar. E aí começou-se... E pega foi também um verbo utilizado. Os adjetivos, isso são partes do método, né, que é um método mesmo, só poderiam ser cores, marrom, vermelho. Aí eu já não entendo, porque, né, é um método mesmo e tinha que ser seguido à risca. Mas eu faço parecido, mas não é igual, porque não utilizo isso, né? Dessa forma rígida. Então, aqui eles usam a letra script, tá? E para depois passar para cursiva.
Então, na fase da pré-leitura, né, eles usam a script, aí depois vai passando para cursiva. Então, deixa eu passar aqui rápido. Aqui é o sentenciador. Às vezes substitui umas palavras por desenho, né? Aqui é a rodinha. As crianças mesmas, elas criam os jogos de alfabetização, tá? E são muitos, junto com a professora. Aqui elas escrevendo isso aqui, né? Passando também aqui, lembra um pouco a Montessori na caixa de areia para fazer a letra. E tem jogos da memória com desenho e palavra, produções de texto, né, com desenho da criança, pequenas produções de texto.